Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Mateus 14, 22. E o tema da minha mensagem hoje é tempo de remar para grandes conquistas. Diga comigo, é tempo de remar para grandes conquistas. Quantos creem nisso? Vamos ver se até o final você vai ficar animado. Eu creio que sim. Viu? Já diminuiu. Mateus 14, 22. É um texto bem conhecido, mas eu faço questão de ler com a igreja. Mateus 14, 22. Diz assim a palavra do Eterno: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado da margem, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Diga, para orar. O que Jesus fez? Subiu ao monte para orar. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco, com os discípulos, já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga, o vento era contrário. Eu sei que há muitas pessoas aqui hoje que já ouviram falar sobre essa famosa história onde Jesus Cristo vai caminhar sobre as águas. O texto é bem claro, inclusive você... Quantos são membros da Igreja Remanescentes? Deixa eu ver, eu sou membro aqui nessa igreja, amém. Você que é membro, já ouviu eu, como seu pastor, pregar muitas vezes Mateus 14. A palavra de Deus, não só eu, como os outros pastores da igreja, evangelistas, os líderes que pregam, já pregaram essa palavra. E é tão lindo quando você vê a Bíblia e lê a Bíblia, porque ela é uma fonte inesgotável. E eu poderia fazer um propósito de todos os domingos pregar só Mateus 14 durante um ano. E mesmo pregando um ano, ainda tem fonte de águas vivas para ser liberada, porque ela nunca cessa. Nós sempre tiramos ensinamentos profundos das falas de Jesus, das parábolas, da palavra de Deus. E a Bíblia aqui, ela é muito clara quando ela diz que Jesus, ele vai operar um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia diz que havia um menino que tinha alguns pães, outros peixinhos, entregou na mão de Jesus. Jesus multiplicou e todos comeram e ainda sobrou. Você vai ser sustentado por Deus e ainda vai sobrar em nome de Jesus. E depois dele operar o milagre, cansado, irmão, imagina alimentar crente. Vocês estão rindo, né? Eu vejo alguns quando saem, vão para a lanchonete, para o restaurante, depois do culto. Coitado dos garçons. Trabalho, quando eles vê os crentes chegar, estacionar os carros, eles, ai, lá vem o pessoal da Remanescentes. Porque come, dá um trabalho para eles, eles correm para lá, correm para lá. Quando fecha a lanchonete, eles dizem, meu Deus do céu, esse povo aí, o que tinha ainda sugou da gente. Jesus vai servir 5.000 remanescentes. Imagina, fora as crianças dos remanescentes. Porque as crianças dos remanescentes, tem uns aí, meu irmão, que quando chega no restaurante, o garçom pede, quantos anos? Aí você diz, 3. Ele disse, tá, vamos esperar comer primeiro, para ver se paga ou não paga. Jesus serve 5.000 mais homens e mulheres, ou seja, 10.000 pessoas tranquilamente se alimentaram. Jesus está cansado, os discípulos estão cansados. Foram os discípulos que distribuíram a comida. Eles estavam sim cansados, demais. Jesus, a Bíblia diz, olha, ainda vai despedir toda a multidão. Vai para a porta lá daquele lugar e dizer, não era uma porta literal, mas vai ali e começa a despedir todo mundo. A paz do Senhor, querido, que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana, vá na paz, o Senhor te abençoe. Volte sempre. Sempre vai ter pão na minha presença, sempre vai ter peixe na minha presença. E muito mais importante do que pão e peixe é a minha presença. Despede todo mundo. Ele olha para os discípulos e diz, vocês estão cansados, né? Mas mesmo assim, subam no barco e remem. E passem para o outro lado da margem. Por quê? Porque eu vou orar.
Jesus sobe o monte e ele vai orar. Esse texto ele é incrível, ele é maravilhoso, porque a Bíblia diz que no meio do mar, quando eles estão remando para ir ao lugar onde Deus havia dito que eles deveriam ir, a Bíblia relata que se levanta uma grande tempestade. Os ventos são contrários, a Bíblia diz que o vento era contrário. Agora, para pensar um pouco. Imagine o que é que os discípulos estavam sentindo naquele momento. Nós estamos aqui remando para ir para o outro lado da margem, não é porque nós queremos. Nós não estamos aqui para ir para outra margem, porque é um capricho nosso. A gente não quer ir para outra margem por decisão nossa. Não! A gente só decidiu ir para o outro lado da margem porque nós recebemos uma ordem direta do mestre que disse: cruzem para o outro lado. E olha que interessante, mesmo os discípulos obedecendo a ordem do Senhor para atravessar para o outro lado, para uma virada, para 2023 no nosso caso, eles encontraram obstáculo. Mesmo fazendo a vontade de Deus, se levanta o vento contrário. Eu não sei você, mas eu já vivi isso. Existem horas da minha vida, e eu sei que há horas na tua vida também, que mesmo fazendo a vontade de Deus, parece não, o inferno se levanta contra a tua vida. Alguém já viveu isso? E aí você pensa, e às vezes até diz: meu Deus do céu, eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo, foi a palavra falou comigo, Deus me enviou, foi Deus que colocou esse projeto no meu coração. Mas no momento em que eu comecei a trabalhar para Deus, quando eu comecei a trabalhar com Deus, na direção certa de Deus que me foi revelado, se levantou o inferno todo contra a minha vida. É só eu começar a orar que a assombração aparece. É só eu começar a endireitar, ir para a igreja, congregar, e parece que tudo vira. Quantos já pensaram isso? Mas existe algo que me chama a atenção aqui, e você precisa entender isso. Eu sempre oro a Deus todas as vezes que eu passo por um vento contrário. Por quê? Porque eu sei que quando Deus tem algo grande para fazer na minha vida, o vento se levanta. E é isso que você precisa entender. Você precisa colocar isso na sua mente e trabalhar isso. Há uma coisa muito interessante que nos chama a atenção nesse texto. Não necessariamente em Mateus, mas no Evangelho de Marcos, que conta a mesma história. Marcos capítulo 6, lá no versículo 48, a Bíblia diz que Jesus viu os discípulos remando com grande cansaço, porque o vento soprava contra eles. Ou seja, o vento está soprando, mas eles estão... Vamos, igreja, eles estão... Ou seja, fadigados, cansados, mas eles continuavam... Mesmo que eles não entendessem por que que tem uma tempestade, por que que se levantou essa guerra, mesmo assim eles decidiram continuar remando até que algo a favor deles se manifestasse. Eu não sei se Pedro remou 5 minutos e cansado pegou os remos e colocou na mão do João e disse: João, agora é com você, querido. E o João rema alguns minutos e pega os remos e diz: Tiago, agora é contigo. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas a Bíblia deixa bem claro que eles estavam cansados. E a verdade é que os 12 discípulos estavam determinados a chegarem ao outro lado mesmo cansados. Eu estou aqui para profetizar na tua vida, mas baixa a mão. Antes de profetizar, deixa eu te falar umas coisinhas aqui. Quando você começa a fazer algo de Deus, para Deus, o diabo não vai te enviar flores e beijinhos. Esqueça. Quantos querem receber um beijinho de Satanás?
Vou orar por você, meu irmão. Quantos querem receber flores do diabo? Se você partir sem Jesus, você vai receber dele e vai para o inferno. Forte, né? Mas real. Ei, o diabo não manda beijinho e nem florzinhas. Se você não quer receber beijinho e florzinha do diabo, então não reclama da tua tempestade. Não reclama da tua luta. Eu vou repetir, o irmão pediu. Depois eu falo para você. Os discípulos, eles estavam determinados. Podia o inferno inteiro se levantar contra eles. O diabo, olha para mim. O diabo, ele não vem como você pensa. Como você pensa, vermelhão, de chifre, grandão assim, ó. Um rabo, uma cola, e lá na ponta tem uma ponta de flecha. O diabo não vem assim. Sabia disso? O diabo não vem com tridente. O diabo não vem puxar teu pé da cama à noite. Ui, pastor, misericórdia, eu nem tinha pensado nisso. Passe a pensar então. Ele não vem dessa forma. O diabo vem atraente. Ele vem roubar tudo que é teu. Ele vai tentar levantar o inferno inteiro para te distrair, para não receber aquilo que Deus te prometeu. Então preste atenção. Como é que ele faz isso? Te cansando. Aí você cansa por causa do trabalho, por causa da família, todo o teu cansaço. Aí você diz o quê? Ai, eu não aguento mais, estou tão cansado. Ai, meu Deus. Aí ele se aproveita do teu cansaço para acabar contigo. O inimigo aproveita para te desencorajar, para te desanimar, para você se sentir só e fazer comentários do tipo quê? Ai, não tem ninguém que me ajude. Cadê minha família? Todo mundo quer ajudar. Mas você se vitimiza e começa a reclamar. E a minha instrução para você nessa noite é: não pare de remar. Mesmo cansado, nunca permita que o cansaço te faça retroceder. E mesmo que o inimigo de Deus fique com desejo de te ver parado, eu profetizo que você não vai parar. Agora pode levantar a tua mão que agora eu vou profetizar. Eu profetizo que não há homem na terra, não há demônio no inferno, não há anjo no céu que vai te parar em nome de Jesus. Foi Deus quem te deu um remo. Pode não haver fôlego, pode não haver forças, pode haver cansaço, desânimo, mas eu te dou um conselho: não pare de remar. Esse é o tempo que Deus está te chamando para remar pela tua casa, pelo teu lar, pela tua família, pela tua igreja, pela tua cidade, pelo teu estado, pela tua nação, pelo teu ministério. Remar para viver o ano das maiores conquistas em nome de Jesus. Vamos, igreja. Aleluia. Diga comigo, não é hora de parar. Eu gostei do Juca, ele deu umas coreografias, eu também vou fazer uma aqui. Faz assim, ó, é tempo de remar. Tem uma assim, ó. Não, meu irmão, pega o remo aí com vontade, vai. Não, diga comigo, não é tempo, não é hora de parar. Pode se preparar, porque 2023 vai ser o ano que a gente vai remar muito. Quantos estão preparados para remar? Ei, não é para preguiçoso não, hein? Remar não é para preguiçoso não. Não é para empolgado não. É para aquele que sabe aonde vai chegar. Cansado sim, fadigado sim, mas com o remo na mão eu vou pregar tudo de novo. Cansado, fadigado, mas com o remo nas mãos e eu vou. Diga, eu vou remar. Solta o remo, bate na mão do seu irmão e diga, é tempo de remar, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Será que tem um crente para dar um glória a Deus aqui? Eles estavam remando. E você sabe por que eles estavam remando?
porque eles sabiam que era melhor continuar em frente do que voltar atrás. Quem mandou você parar? Quem mandou você retroceder? Deus não tem prazer em você. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz isso em Hebreus. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus tem prazer naquele que... Quantos vão remar? O prazer de Deus, o favor de Deus estará na tua vida, em nome de Jesus. Você tem que permanecer firme, irmão. Firme, remando, em nome de Jesus. Cansado, mas remando. Cansado, mas remando. Chorando, mas remando. Eu estou remando. Está devagar, mas eu estou remando. Eu estou saindo do lugar. Eu não estou parado, não. Eu estou aqui, parece que eu não estou conquistando, mas todo dia 1 metro. E daqui a pouco eu alcanço o lugar onde Deus tem me prometido, em nome de Jesus. Os discípulos estavam como? Cansados, fadigados, frustrados, não estavam entendendo nada. Deus não havia explicado nada a eles. Eles não estão entendendo porque existe tanta oposição, mas eles não deixaram de remar, ou seja, eles não deixaram de crer. Não pararam de esperar uma intervenção de Jesus. Eles estavam remando cansados, mas eles sabiam, nós servimos esse Jesus. E se Ele falou que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar. Estamos cansados, mas nós vamos chegar. E de repente Deus vai intervir. Eu profetizo que nesse ano de grandes conquistas, Deus vai intervir na tua vida em nome de Jesus. E haverá momentos que você não vai entender nada daquilo que você está vivendo. Mas o conselho para a tua vida é: não deixe de remar, não deixe de agir, não deixe de crer, não deixe de se movimentar, porque a mão de Deus já está estendida ao teu favor, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém, igreja? Aleluia. Por que você está falando isso, pastor Rafael? Porque tem gente sentado aqui com um sorriso nos lábios, mas pensando em largar os remos. Você mostra para todo mundo que você é remador, mas você já está querendo largar os remos faz tempo. Largar o remo do ministério, largar o remo da família, largar o remo da tua empresa, dos teus negócios. Deus te fez uma promessa e disse: eu vou te levar lá, mas você está cansado para chegar lá. Então é muito mais fácil pegar os remos e dizer: Jesus, eu coloco de volta nas tuas mãos, deixa, eu acho que isso era uma coisa da minha cabeça mesmo, eu acho que eu não vou alcançar isso. Deus não te chamou, escreva isso, Deus não te chamou sem primeiro conhecer a tua força. Deus não te chamou sem primeiro conhecer a tua força. E não há nenhuma prova, nenhuma luta que Ele permita na tua vida que você não saiba lidar. Grita, repete, pastor. Não existe luta, prova, tempestade que Deus permita na minha e na tua vida que você não saiba lidar. Deus nunca vai deixar você viver uma tempestade maior que você possa suportar. A Bíblia diz: antes Ele dará um escape, uma saída, mas nunca. Então para com esse... eu vou falar. Fala ou não fala, igreja? Para com esse papinho mequetrefe. Ai, não aguento mais. Que não aguenta, meu irmão? Toma vergonha na cara. Que silêncio. Toma vergonha na cara. Para com isso. Ai, não aguento mais. Acho que eu vou morrer. Que vai morrer o quê, meu irmão? Você vai viver muito tempo ainda. Tem mais sofrimento ainda na frente para ti. Aí ninguém dá glória. Se vier Deus te provando, porque na hora que essa prova passar, o povo está vivo aqui. A hora que essa prova passar, vai ter vitória na tua vida em nome de Jesus. A prova não é para sempre, ela vai passar. Tudo passa, o que não passa é a palavra que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, vamos igreja, glória a Deus. Não largue os remos. Não largue os remos.
Bíblia diz que quando eles estão no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário e remando, quem aparece caminhando sobre as águas? Vamos, igreja, quem aparece? Jesus Cristo. Quando ele aparece, o que os discípulos, os 12 discípulos, acharam que ele era? Um fantasma. Ah, meu Deus, um fantasma, um fantasma, um fantasma. Jesus falou o quê? Ei, menos. Essa é a minha versão, Rafaelis capítulo 2. Ele diz o quê? Ei, menos. Sou eu. Quando ele falou sou eu, ou eu sou, o Pedrão no barco, ele diz o seguinte: se és tu mesmo, Senhor, então manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Você está caminhando sobre as águas, eu também quero. Jesus disse o quê? Como a ré, diz o alemão. Come on, diz o americano. Já estou me preparando para as nações. Venha, Pedro. O Pedro, sai do barco, plof, pisa na água e sai caminhando sobre as águas. Quantos discípulos tinha no barco? Quantos discípulos, igreja? 12 discípulos no barco. Quantos saíram do barco e colocaram os pés na água? Quantos? Sabe o que Deus falou comigo aqui? Eu quero que você guarde isso no teu coração. Rafael, se você pode crer em mim no meio da tua tempestade, então eu sou Deus suficiente para fazer você andar sobre as águas. Se você está aqui nesta noite e você pode crer em Deus no meio da tempestade que você está passando, você pode ter certeza que Deus fará você caminhar sobre as águas. Pedro é o primeiro homem depois de Jesus. Eu não sei se ainda houve alguém, mas nas minhas pesquisas eu nunca vi. Depois de Jesus, somente Pedro caminhou sobre as águas. E sabe o que Pedro estava falando com essa atitude? Ele estava dizendo o seguinte: Jesus, eu estou disposto a arriscar a minha vida por crer em Ti. Quantos estão dispostos? Eu vou falar um negócio aqui, meu irmão. Falo ou não falo? Esse é o problema de muita gente, eu vou falar. Pergunte, qual é o problema, pastor? Eles querem grandes conquistas sem riscos. Dá um glória. Quantos querem grandes conquistas? Tem certeza? Para grandes conquistas tem que ter risco. Essa ideia de zona de conforto, irmão, esquece. Se você quer grandes conquistas, esqueça a zona de conforto. Tá, mas se eu entrar nesse negócio, é 100% garantido? Aí eu entro. Esquece. As pessoas mais bem-sucedidas na vida são pessoas que assumiram risco. Eu não estou falando imprudência. É diferente. Eu estou falando de risco. Eu sei que há um risco, mas eu creio que Deus é por mim. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Tem gente, meu irmão, escreva isso aí, que não está disposto a abrir algo que custe para alcançar algo maior. Custa você abrir mão disso. Custa você parar com isso para alcançar coisas maiores. Quantos relacionamentos que a gente vê que já estão falidos há tempo? Eu não estou falando de casais casados, namoros, que já acabou faz tempo. Vocês dois sabem disso. Mas o medo de deixar para conquistar algo melhor te impede. Existe uma grande conquista de relacionamento para ti, mas você está preso num relacionamento abusivo, num relacionamento que não vai levar a lugar nenhum. Você olha para o teu futuro, você vê que não há futuro nenhum nesse relacionamento, mas é legal, né? É conveniente ficar nele. Casamento não. Casou, meu filho, é para a vida inteira. Obrigado pelo teu entusiasmo. Pelo menos os casados deviam dar um glória a Deus. Casou é para a vida toda. Vai de novo, casou é para a vida toda. Mas eu louvo a Deus que ainda há remanescentes nessa terra. Homens que estão dispostos a ousar e tirar os pés do barco para colocar sobre as águas. Será que tem alguém aqui disposto a ousar em 2023?
Você que levantou a mão, eu profetizo em nome de Jesus, que só porque você tirou ou vai tirar os pés do barco, você vai experimentar a sobrenaturalidade de Deus em todas as áreas da tua vida. Eu profetizo neste dia que você vai trilhar um caminho de milagres como nunca antes você trilhou na tua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai caminhar em dimensões que você nunca pensou ou imaginou que um dia viveria, em nome de Jesus. Só quem crê diga amém. Vamos aplaudir a Jesus. Se eu quero grandes conquistas, eu preciso me arriscar. Por que eu dou uma oferta ousada hoje? Eu me arrisco, porque eu sei o valor que há num voto, num propósito entregue no altar. Eu sei. A minha esposa sempre geme nessa época, dizendo: ai não, lá vai tudo. Verdade, eu não tenho medo de fazer isso. Por quê? Porque eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele vai nos levar para o outro lado da margem. Risco, irmão. Comportamento, olha aqui para mim, deixa o bebê glorificar Deus lá. Deixa ele glorificar Deus. Ele está dizendo: vamos remar, igreja. Vocês não estão entendendo, mas ele está falando para os outros neném aí da igreja. Vamos remar, olha lá, vamos remar, igreja. Vamos remar. Ó, vamos remar. Diga: eu vou remar. Que aí ele vai parar. Diga: eu vou remar. Ele não ouviu ainda. A Bíblia diz que Pedro está caminhando sobre as águas. E também a Bíblia diz que veio um vento contrário. E quando ele olhou para o vento, que ele fez? Afundou. Diga: afundou. Nós já sabemos o restante da história. Jesus pega o Pedro, levanta o Pedro e diz a ele o quê? Oh, homem de pequena fé, por que tu duvidastes? Nós já sabemos da história. Agora, qual foi o erro que fez Pedro afundar? Sim, eu sei, você vai me falar de muitas coisas. Eu já preguei muitas coisas. E talvez o que eu vou falar você já sabe também. Mas nunca é demais você reforçar a informação de conhecimento. Eu encontro duas coisas em Pedro que o fez afundar. Vamos lá. Pedro afundou porque estava longe da presença de Deus. Sim ou não? Ei, você não leu a Bíblia? Você não ouviu o que eu falei? Olha aqui para mim, é pegadinha sim, para você prestar atenção. Olha aqui. O Pedro estava longe de Jesus, igreja? Sim ou não? Claro que não. Jesus estava a um braço de distância dele. Faltava a presença de Jesus naquele cenário, sim ou não? Não. Então, mesmo fazendo a vontade de Deus, remando, mesmo Jesus pertinho dele, mesmo servindo a Deus, mesmo assim ele afundou. E isso acontece ou pode acontecer com cada um de nós que está aqui. Oramos, jejuamos, Jesus está no nosso coração, Ele está tão pertinho de mim. Mas se você errar como Pedro, qual foi o primeiro erro de Pedro, pastor? Ele perdeu o foco. Ele perdeu o foco. Quando ele parou de colocar o seu foco naquele que tem o poder para cessar o vento e a tempestade, ele afundou. Ei, quando você tirar os teus olhos do Senhor, você afunda, irmão. Se você ficar olhando para a igreja, a placa da igreja, se você ficar olhando para líder, para pastor, para ovelha, para os irmãos da igreja, você afunda. O nosso olhar não está em homens. Aí alguém vai dizer: ai, mas não é fácil, porque a gente também tem homens como... Sim, mas eles não são Deus na tua vida. Eu amo meu pastor, mas se ele errar, eu continuo amando, orando por ele, mas o meu olhar não vai fazer eu cair. Por quê? Porque o meu olhar está em Deus. Eu elevo os meus olhos. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o inimigo de Deus vai levantar incontáveis coisas ao seu redor, tudo para fazer você perder o foco do chamado e da visão que Deus tem para a tua vida. Por isso é importante você manter o foco naquilo que te foi traçado, naquilo que te foi profetizado, naquilo que te foi designado, naquilo que Deus falou ao teu coração, que foi revelado a você pelo Espírito, pela palavra.
E mesmo que o vento sopre contrário, você vai continuar focado no Cristo. Diga amém. A perda de foco foi uma das causas principais que fizeram o Pedrão afundar. Você tem que aprender a manter os seus olhos em coisas que produzem fé. O problema sabe qual é o problema? É que você vive com o incrédulo. Você dá mais atenção para o incrédulo do que para a palavra de Deus. Você dá mais atenção para a Globo, SBT, Record, Lula, não sei que governo, do que para aquilo que Deus te fala. Você tira o foco de Deus. O teu foco está naquele amigo do mundo que toda a vida te influencia. Você está na igreja e diz, agora sim, 2023, santidade, vou viver uma vida diferente, até se encontrar com aquele amigo. Se encontrou com ele, acabou. Aí você diz, não, mas semana que vem eu vou nas 7 semanas de novo, vou começar tudo de novo de quinta, vou fazer agora vai, até se encontrar de novo. O problema é que teu foco, ele está distorcido, está fora de quem realmente deveria estar. O meu foco e o teu foco tem que ser Jesus. Quando você perde o foco, irmão, preste atenção, você se desconecta. Há um corte. Pedro olhando para Jesus, ele está caminhando. Quando ele tira o olho de Jesus, corta, o Pedro afunda. Você está entendendo porque muitos afundam na fé, se desviam do evangelho? Por quê? Porque os olhos dele lamentavelmente não é Jesus. Porque se fosse Jesus, nunca teria se desviado. Nunca. Não os ventos contrários, não as circunstâncias, não os problemas, não a luta, não, meus olhos estão no Senhor. Quando você se desconecta do Senhor, você passa a não mais fluir. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus não apenas trouxe as coisas à existência, Ele deu princípio ao princípio. Ele não só criou o sol, mas o sol se alimenta dele para subsistir. Se a criação se desligar do Criador, o sol some. E a gente acha que é melhor que o sol. Se nós nos desconectarmos do Senhor, nós morremos. Nós afundamos, nós nos desconectamos, paramos de fluir. Então nós precisamos aprender isso hoje, em nome de Jesus. Fique conectado. Diga comigo, eu preciso ficar conectado. Diga amém. Quantos são da internet de escada aqui? Quem lembra? Os antigos, deixa eu ver. Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Quem é que usa a internet de escada hoje? Vou orar por você, irmão. Pelo amor de Deus. Só de pensar naquela musiquinha. E que a gente entrava no sábado de manhã para pagar só um pulso o final de semana inteiro. Não tinha mais telefone em casa, porque quando ligava dava. A gente estava conectado na internet, sim ou não? Era tão difícil conectar. O Antigo Testamento era tão difícil uma conexão com Deus. Não se tinha. Jesus Cristo vem, se entrega na cruz do Calvário para dizer: eu vou fazer uma conexão aqui com vocês, que não existe internet na terra que liga. Não existe. E quando você dizer Pai, antes de você terminar, Ele diz: estou aqui. Conexão. Conexão com Deus. Diga, eu preciso ter conexão com Deus. Diga mais alto, eu preciso ter conexão com Deus. O teu foco tem que ser Jesus. Eu sei que para alguns essa palavra agora é um pouco chata, e por isso ele não se apercebe muito a palavra. Ah, estava tão bom dar uns gritos, mas agora falou dessa coisa de ter comunhão com Deus. Eu vou conversar com o irmão do meu lado aqui, que é melhor. Claro que não acontece aqui, graças a Deus. Mas irmãos, pelo amor de Deus, o conselho que esse pastor te dá com o amor que ele tem por você: se conecta com Deus. O teu foco em Jesus, e você vai ver quantas coisas extraordinárias vão acontecer na tua vida nesse próximo ano, em nome de Jesus. Diga amém. Diga amém.
Quando nós nos desconectamos de Deus, nós paramos de ser espirituais e passamos a ser carnais. Por que as pessoas antigamente, olha para mim, antigamente, os mais antigos aí na fé, dava dor de cabeça, o que ele fazia? O que ele fazia? Jesus, estou com dor de cabeça, meu Pai, eu sei que Tu podes me curar. Cura, meu Deus, em nome de Jesus. E quantos milagres aconteciam dentro da nossa casa? Hoje, irmão, é uma carnalidade tão grande que quando dá uma dor de cabeça é muito mais fácil abrir uma gaveta e pegar uma Oswaldina. Neusaldina. Eu também não sou farmacêutico, eu sou pastor. Não sou médico para ficar receitando remédio. Tem uns médicos aqui na igreja, eles que façam isso. Olha aqui para mim, irmão. Não é assim? Não. Um problema financeiro acontece, o que você faz? Antigamente nós dobrávamos o joelho e dizia: Deus do céu, manda um anjo aí com a grana. Abre uma porta hoje para eu trabalhar o dobro para ganhar dinheiro, para conseguir pagar minhas contas. Hoje você corre para o agiota. É mais fácil do que orar. É mais fácil do que ter o foco em Jesus e crer que Ele pode operar um milagre. Nós fizemos ontem 2 campanhas sociais. Uma delas nós não divulgamos para a igreja. Foi na surdina mesmo. Levantamos várias pessoas da comunidade para entender qual uma pessoa que contribuiu para a sociedade e que precisasse de uma ajuda. E nós chegamos em um homem. E o que nós fizemos na vida deste homem? Foi ontem de manhã, o Revolution, que está de parabéns. Ontem de manhã, não sei que horas, 5 da manhã, Alex? 6 horas da manhã, fizeram um comboio e foram na casa desse senhor. O que eles fizeram? Eles reformaram a casa dele. Verdade. A casa estava inacabada, eles acabaram a casa dele. Pintaram a casa, não tinha pintura, pintaram a casa. Não tinha gramado, eles colocaram gramado. Não tinha jardim, eles fizeram jardim. A igreja fez isso ontem. Irmãos à Obra é o nome desse projeto. Embrionário ainda, mas que vai crescer e nós vamos alcançar muitas vidas dessa forma também. Quem é este homem? É um pastor. Quando veio a mim o nome dele, o Alex falou: Pastor Rafael, se o senhor puder ver quem é essa pessoa. E aí eu liguei para alguns amigos e um deles me informou o seguinte: Pastor Rafael, este homem foi pastor há anos na Assembleia de Deus, no ministério tal, que não é a missão, é um outro ministério. Pastor Rafael, este homem, a vida dele foi resumida a ajudar pessoas. Ele tirava os mendigos das ruas. Ele levava as pessoas para o centro de reabilitação, os drogados. A vida inteira dele se resumiu a ajudar a sociedade. Eu disse: é isso que nós estamos procurando. E nós fomos abençoar ele ontem. A casa dele está prontinha. Prontinha. Deixamos prontinha, linda. Linda. Ficou linda. Não fomos lá com tinta de segunda qualidade. Não, irmão. Nós fomos lá e fizemos o melhor para aquele homem, para aquela família. E a outra ação que nós fizemos ontem foi as famílias. Adotamos 50 famílias e fomos levar a eles a ceia de Natal deles. 50 famílias nós atendemos ontem. E durante essa semana foi diagnosticado que uma família foi embora. Então tinha 49, faltava uma família. A minha esposa ficou sabendo e ela conversou com a Jéssica, com o Alex, e disse o seguinte: eu tenho uma pessoa para vocês irem visitar e levar a cesta, o jantar, a ceia de Natal. Essa pessoa aqui, entre em contato com ela. E eles levaram para essa mulher. Olha que lindo isso, igreja. É aqui que eu quero chegar. Ontem à noite ela mandou uma mensagem para minha esposa. Ela trabalhou alguns dias lá na minha casa de diarista. E aí então a minha esposa disse o seguinte. Ela falou assim para minha esposa: Pastora Tati, chorando, ela disse assim: eu dobrei o meu joelho essa semana, porque ela acabou de fazer uma cirurgia e por isso ela teve que se encostar, e o INSS não pagou nada para ela ainda. Só no que vem. Ela tem filhos pequenos, dificultoso. E aí então ela disse para minha esposa o seguinte: Pastora Tati, esta semana eu dobrei o meu joelho e disse: Deus do céu, o que vai ser o meu Natal e o meu fim de ano com os meus filhos? Eles não têm um pãozinho para comer. E Deus ouviu a minha oração, pastora. E vocês, eu nem vou na igreja de vocês, e vocês vieram aqui em casa trazer comida, uma ceia, brinquedos para os meus filhos, chocolate.
Vamos ter um final de ano abençoado. Não tinha nada, agora tem. Ainda há homens e mulheres que o foco é Jesus na hora da dor. Dobra o joelho, clama e ora. E é isso que eu queria que você guardasse no teu coração, meu irmão. Continua remando, orando, clamando, adorando a Deus, porque a tua hora vai chegar em nome de Jesus. Quando você ora, a Bíblia diz que Deus intima anjos no céu e homens na terra para te abençoar. O nosso foco tem que ser Jesus. Diga, o meu foco tem que ser Jesus. Vamos, para, eu continuo. Eu não posso perder o foco, primeiro. Segundo, o que fez Pedro afundar? Ele permitiu que a tempestade tomasse conta dele. O problema não é passar por tempestade, o problema é deixar a tempestade ter você, dominar você, controlar as tuas emoções, controlar a tua vida. Pedro, ele deixou, melhor dizendo, que a tempestade controlasse-o. A tempestade, passou a assumir o controle dos sentimentos de Pedro, e ele começou a afundar. Ei, não permita que a tempestade tome conta de você. Não entendeu? Não deixe que as circunstâncias, os problemas, as lutas, as provas, as dificuldades tomem conta de você. Não permita que o medo te controle. A história conta que Napoleão Bonaparte, em uma das suas batalhas, havia um exército que estava vindo contra o seu povo, e o exército era 3 vezes mais poderoso que o exército de Napoleão Bonaparte. A história diz que quando os soldados de Napoleão perceberam o outro exército se aproximando, eles ficaram extremamente preocupados e começaram a tremer de medo, literalmente. Napoleão Bonaparte, quando vê eles tremendo de medo, o pânico começou a se alojar no coração dele, ele começou a tremer também. E quando ele começou a tremer, ele olhou para a terra, para o chão, e disse: terra, por que você está tremendo? Deixa de ser covarde. Por que você está tremendo? Você é covarde. Quem estava com medo era ele. Mas sabe o que é isso? Ele não deixou que o medo, ele tomasse uma decisão baseada no medo. Ele não permitiu que o medo tomasse conta das suas palavras. Ele transferiu seu medo para uma situação. Olha aqui para mim, meu irmão, eu quero te dizer essa noite, em nome de Jesus, que você vai viver grandes conquistas em 2023. E nessa noite Deus te trouxe aqui para arrancar todo o medo em nome de Jesus, porque Deus é contigo. E se Deus é por ti, quem será contra ti? Eu declaro que de hoje em diante você será controlado pelo Espírito Santo e pela palavra poderosa de Deus, e não pelos teus medos, em nome de Jesus. Diga amém. Eu termino com isso, igreja. E a igreja diz? Quem disse amém, depois eu vou orar por você. Dá microfone na mão de pastor, né? Né, Júlio? Eu termino com isso, e a igreja diz? Por que Pedro afundou? Pedro afundou porque ele perdeu o... Pedro permitiu que a tempestade tomasse conta dele. Mas a verdade é que, apesar de Pedro afundar, ele faz uma coisa muito sábia. O que ele faz? Ele clama a Jesus. Ele clama: Jesus, mestre, me ajude, eu estou me afogando. Mestre, me ajude. E o problema de muita gente é isso, que está afundando e não pede ajuda. Casamento está afundando, mas ninguém se posiciona para pedir ajuda. Tudo quebrado, mas ele não pede ajuda. O orgulho é tão grande, irmão, que ele prefere morrer afundado do que buscar ajuda de alguém. Ajuda da esposa, do esposo, ajuda de um líder, de um pastor, de um conselheiro. Não precisa ser eu. Não precisa ser o pastor, pode ser um obreiro da igreja, um líder. Eu preciso sentar com alguém, colocar para fora, para ele orar por mim, eu ser curado, eu ser liberto e alcançar as promessas de Deus na minha vida.
E é lindo porque quando Pedro clama a Jesus, ele diz: Jesus, me salva, Jesus, me ajude. Imagine morrendo afogado. E aí a Bíblia diz que esse Jesus, que sempre tem uma nova oportunidade, estende a mão e ergue o Pedro, coloca no colo e leva para o barco. Sim ou não? Vou dar uma dica. Sim ou não? Não. O Pedro se coloca de pé de novo sobre as águas. Cristo estendeu a mão, mas não carregou no colo até o barco. Pedro voltou a caminhar sobre as águas. Eu profetizo que há muitos de vocês que estão aqui hoje, e que esse ano que vem será sem dúvida nenhuma o ano das grandes conquistas. Mas Deus também falou ao meu coração que esse ano que nós estamos por entrar será um ano também de você recuperar coisas que você já considerava perdidas. 3 pessoas creram. Tem gente aqui que já viveu grandes coisas. Tem gente aqui que já andou sobre as águas. Em um período da tua vida você afundou, mas hoje nós estamos clamando a Jesus. Jesus está te colocando de pé novamente. Então pode se preparar para viver coisas extraordinárias. Você vai voltar a andar no sobrenatural. Em nome de Jesus, fica de pé. Dá um glória a Deus que você puder, em nome de Jesus. Se prepare, igreja remanescente. Eu profetizo que você vai voltar a andar sobre as águas, que você vai voltar a caminhar no sobrenatural, que você vai viver coisas que você nunca viveu antes, em nome de Jesus.